Olá, participantes do curso básico sobre Espiritismo da Federação Espírita, que sempre é realizado aos sábados, está na sua 17ª edição, se não me falha a memória, e é um convite do Richard. Estamos aqui para falar sobre o estudo da revista Espírita. Nosso estudo vai exatamente se basear no ano 7º da revista, julho de 1864, onde Kardec abordou mais do que nunca as críticas e as pressões que a nova doutrina realmente levantava diante da grande demanda de busca da sede incessante por informação que na Europa, no Velho Mundo e também no Novo Mundo, as pessoas tinham interesse em buscar saber o que era a doutrina. Para dizer que o periódico mensal, a Revista Espírita, ele circulou, esse periódico circulou no dia 1º de janeiro de 1858 pela primeira vez. Foi publicada a revista sob a responsabilidade direta de Allan Kardec, que para si tomou toda a responsabilidade de edição, publicação, textos, coletânea de cartas que eram enviadas para a editoria. E até a sua desencarnação, 31 de março de 1869, foi ele que coordenou, que comandou, que realmente trabalhou em função de que a publicação tivesse continuidade. A partir de então, os continuadores deram prosseguimento até os nossos dias. Desfilaram pelas páginas muitos assuntos: fenomenologia mediúnica, dissertações de moral evangélica, o conhecimento da vida no mundo espiritual, a sorte futura que estava reservada aos que praticam e aos que não praticam o bem, a justiça, a reencarnação, a bondade acima de tudo e a misericórdia divinas. Enfim, os princípios fundamentais que nortearam, que pautaram o espiritismo surgente naquele 1869. Teve comentário da carta de um abade, Barrican. A revista do mês de junho já estava concluída, toda preparada, já estava saindo para a gráfica, quando Kardec recebeu, então, uma carta do abade de Barrican, na qual ele mandava os seguintes dizeres: o senhor Allan Kardec encarrega-me de acusar o recebimento aqui, exatamente o editor, o ajudante, que está respondendo a carta ao Barrican. Kardec encarrega-me de acusar o recebimento da carta que lhe dirigistes e de vos dizer que era supérfluo requerer a sua inserção na revista, porque já estava adiantada. Bastaria que ele tivesse pedido uma retificação motivada e ele teria considerado como um dever de imparcialidade reconhecer o vosso direito. Como o número da revista de 1º de junho já estava pronto, quando da recepção da carta, ela só poderá aparecer na edição seguinte. Então, Kardec se depara então com os críticos. O padre Barrican era o deão, uma espécie de reitor da faculdade de teologia lá da cidade de Lyon. E ele comentava muito a respeito do que Kardec afirmou, de que o crescimento, a expansão do movimento espírita em Lyon estava lhe causando uma enorme satisfação, ao que, por interesses e conveniências próprios, Barrican certamente não tinha nenhum propósito em elogiar. Pelo contrário, buscou, acima de tudo, colocar-se contrário. O padre questiona Kardec sobre o crescimento do espiritismo, chama de decadência, porque ele diz assim: olha, julgamos dever concluir, não como nos faz dizer o Verité. Verité é o jornal que fez uma publicação de uma entrevista com Kardec sobre o movimento espírita. Então ele julgou
dizer que, ao contrário do que o VRT dizia, que o espiritismo está morto, agonizante, mas que sofre, ao menos em Lyon, um momento de parada, se já não entrou em período de decadência. Essas são palavras extraídas textualmente do jornal La Vérité, do dia 10 de abril de 1864, quando também ele manda uma correspondência para Kardec, que vai chegar em maio, mas já com a edição pronta para ir para a tipografia. As palavras contra o Abade Barrican reclama são exatamente que ele diz: é fácil ao senhor Allan Kardec fazer essa asserção. O espiritismo está mais forte que nunca, e citar como principal prova a criação do Riche e do Verité. São duas publicações francesas que tratam, inclusive, do fenômeno das mesas girantes. O espiritismo, segundo ainda o Abade, está mais... o espiritismo não é a principal prova, é a criação do Riche e do Verité. Me perdoe aqui, mas vou voltando. Senhores, tudo comédia, dizia o crítico. Esses dois jornais bem podem existir sem que se deva concluir obrigatoriamente que o espiritismo haja dado um passo à frente. Criticou o jornal para que, por consequência, chegasse Allan Kardec. E dizia mais: se me objetardes que tais jornais têm despesas e que para as pagar são necessários assinantes ou imposição de sacrifícios esmagadores, ainda responderei comédia. Ao que dizem, a caixa do Sr. Allan Kardec é bem abastecida, não é justo e racional que venha ajudar os seus discípulos. Querendo dizer que Allan Kardec havia pago matéria nos jornais Riche e VRT. O clero tinha pensado que um meio de apavorar em relação ao espiritismo é que a resposta de Kardec na revista da edição de julho de 1864, a gente extraiu alguns trechos. Kardec diz: o clero tinha pensado que o meio de apavorar em relação ao espiritismo, fazendo que o repelissem, era exagerar o número de seus adeptos além da medida. Enquanto sermões, ordenações e publicações de todo gênero, estes não foram apresentados como invasores da sociedade e, por seu aumento, pondo a igreja em perigo? E fala do número de adeptos. A estatística exata dos espíritas é uma coisa impossível, dado o número imenso de pessoas simpáticas à ideia e que não tem qualquer motivo para se pôr em evidência, pois os espíritas não estão arregimentados como numa confraria. Aqui já é a crítica ao artigo e à correspondência do Abade. Se o espiritismo tivesse sido uma utopia, dele não se teriam ocupado, como de tantas outras teorias. O encarniçamento da luta, diz Kardec, é indício certo de que o tomam a sério, de que tomam o espiritismo a sério, estão preocupados. Mas se há luta entre o espiritismo e o clero, a história dirá quais foram os agressores. E ele fala mais adiante qual é realmente a missão, o objetivo da doutrina. É combater a incredulidade pela evidência dos fatos, é reconduzir Deus aos que o negligenciavam, é provar o futuro daqueles que criam nada, morreu, acabou. Por que então a igreja lançou anátema sobre aqueles aos quais ele dá essa fé mais do que quando em nada acreditavam? Repelindo os que por força do espiritismo acreditam em Deus e em sua alma, é constrangê-los a buscar um refúgio fora da igreja. Kardec dava uma estocada assim, com nível. Quem primeiro proclamou que o espiritismo era uma religião nova, com seu culto e seus sacerdotes, senão o clero? Onde se viu até o presente o culto e os sacerdotes do espiritismo? Se um dia ele se tornar uma religião, o clero é que o terá provocado. E num artigo mais adiante, o número de julho, fala da religião e o progresso, eu acho que encaixando um pouco para mostrar o crescimento da doutrina e a evolução do corpo das suas ideias. Kardec diz:
Hoje geralmente se pensa que a igreja admite o fogo do inferno como um fogo moral e não como um fogo material. E isso, século XIX, a igreja começando a pensar diferente, no mundo onde não se acreditava mais no inferno, com aquelas imagens terríveis que da Idade Média assombraram tanta gente até mais recentemente. Tal é, pelo menos, a opinião da maioria dos teólogos e de muitos eclesiásticos esclarecidos. Kardec no texto surpreendia-se como um pregador em Montreuil-sur-Mer. Escreveu: o fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. O inferno é uma vasta e sombria caverna, guarnecida de pregos pontiagudos, de lâminas de espadas afiadas, de navalhas bem cortantes, na qual são precipitadas as almas dos danados. Para dizer isso, alguém deve ter ido lá, porque no Evangelho, nem no Velho, quanto mais no Novo, não se tem isso. E aí Kardec diz: poderíamos perguntar ao orador onde colheu um conhecimento tão preciso do lugar que descreve. Por certo, não foi o Evangelho, onde não se trata de pregos, nem de espada, nem de navalhas. Para saber se essas lâminas são tão bem afiadas e bem cortantes, é preciso tê-las visto e experimentado. Kardec, continuando, fala: é bem certo que, até hoje, a materialidade das penas tem participado das crenças dogmáticas da Igreja. Por que então nem todos os teólogos lhe dão crédito? Como nem uns nem outros o verificaram por si mesmos, o que leva alguns a ver apenas uma imagem onde outros veem a realidade, senão a razão que nos primeiros supera a fé cega. Ora, a razão é o livre exame, conclui Kardec. Mas ele continua ainda no artigo sobre a religião e o progresso a verbalizar em torno das críticas que são colocadas contra a nova doutrina. A religião, ou melhor, todas as religiões, diz Kardec, sofrem, malgrado seu, a influência do movimento progressivo das ideias. Uma necessidade fatal as obriga a se manterem no nível do movimento ascensional, de crescer, de progredir, sob pena de só sobrarem, de desaparecerem. Assim, todas têm sido forçadas de tempos em tempos a fazer concessões à ciência, a minimizar o sentido literal de certas crenças ante a evidência dos fatos. O progresso, muitas vezes, colocou na UTI e até mesmo no caixão aquelas doutrinas que não pensavam de acordo com o passar do tempo, que não tinham evidência de eternas. Volto a Kardec. Tendo a razão humana se levantado contra esses bilhões de almas votadas às torturas eternas, quando delas não dependeram ser esclarecidas na verdadeira fé, contra essas inúmeras crianças que morrem antes de adquirir a consciência de seus atos e que nem por isso são menos danadas, se a negligência ou a fé religiosa de seus pais as privou do batismo, a Igreja viu-se forçada nesse ponto a renunciar ao seu absolutismo. Mais uma colocação muito evidente de que Kardec dava uma estocada em cima dos que acreditavam no inferno de chamas, coisa que não entrava na cabeça de infante nenhum. Outro assunto que a Revista Espírita detalha também é um artigo do Jornal do Comércio, o segundo jornal, o segundo impresso brasileiro. Ele, no dia 23 de setembro de 1863, publicou uma matéria sobre a doutrina espírita. E a gente escolheu aqui um extrato do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. O jornal estava falando exatamente de época de festas de carnaval. E falava também das pessoas que muitas vezes se fantasiavam de almas, de coisas sobrenaturais. E lá no texto diz: já que falamos de coisas sobrenaturais, não passaremos em silêncio o livro dos Espíritos. Diz o autor: que título atraente. Isso aqui é o Jornal do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio. Que título atraente. Que mistérios não oculta. E se voltarmos ao ponto de partida, que caminho não percorreram essas ideias
nos últimos anos. No começo, esses fenômenos ainda eram explicados, consistiam numa simples mesa posta em movimento pela imposição das mãos. Hoje as mesas não se contentam mais em girar, saltar, erguer-se num pé, fazer 1000 piruetas, mas vão mais longe. As mesas falam. Basta dirigir-lhe uma pergunta, logo é dada a resposta por pequenas batidas seguidas com o pé ou por meio de um lápis, que seguro pela mão, põe-se a traçar no papel sinais, palavras, frases inteiras ditadas por uma vontade estranha e desconhecida. Então, a mão se torna um simples instrumento, um mero porta-lápis, e o espírito da pessoa fica completamente estranho a tudo o que se passa. Falamos exatamente da psicografia, que no início da doutrina dos fenômenos das mesas girantes, precisaram da fenomenologia, da coisa sensacionalista, para chamar a atenção, para despertar a atenção, até que tudo se coaduna uma tranquilidade psicográfica, mediúnica, que não precisava mais de tantos excessos. E o Jornal do Comércio, no seu artigo, fala: o espiritismo é assim que chama a ciência desses fenômenos. Em poucos anos fez grandes progressos nos fatos e na prática. Mas a teoria, em minha opinião, não fez o mesmo caminho, ficou estacionária. A menos que as pessoas que se ocupam dessa matéria não tenham interesse em se enganar e a nos enganar, que os fatos existem. Não só se revelam por meio das mesas, mas também se nos apresentam todos os dias e a todas as horas. Excitam a admiração. Comentário que Kardec faz desse artigo publicado no Brasil em 1863, ele é bem notório que ele diz: como se vê, o autor não é muito adiantado, mas pelo menos não julga o que não sabe. Reconhece a existência dos fatos e a sua causa primeira, mas desconhece seu modo de produção, ignora progressos da parte teórica da ciência e a respeito dá um conselho muito sábio, de não fazer teorias arriscadas, como no começo dos fenômenos muitos se apressaram em fazer, em que cada um se desdobrava para explicar a sua maneira, né? Assim, a maioria desses sistemas prematuros caiu por efeito de experiências ulteriores que vieram contradizê-los. Pode-se dizer que, a tal respeito, o Espiritismo tem sido estudado à maneira das ciências exatas. A resposta de Kardec concorde com o pensamento em si do autor desse artigo do Jornal do Comércio, que o nosso historiador Luciano Klein certamente deve avaliar quem é o autor, porque não há realmente a citação. Mais adiante, a revista traz artigos ainda também sob o peso da crítica e uma carta que vem trazer exatamente, publicada no jornal Progresso Colonial. O Abade fez uma crítica e Kardec recebeu então a carta do Abade. Olha só, nas reuniões, uma manifestação diz: Senhor Abade, em vossa conferência atacaste o Espiritismo, e quero crer que o tenhais feito de boa fé, embora os argumentos de que vos servistes contra ele talvez não tenham sido de inteira exatidão. Para nós espíritas convictos é lamentável que os tenhais ido colher fora da fonte de conhecimento positivo desta ciência. Estudando um pouco, teríeis sabido que repelimos, assim como vós, todas as comunicações emanadas de espíritos grosseiros ou enganadores, que com a menor experiência são facilmente reconhecidos e que nós nos fixamos apenas àqueles que se apresentam de maneira clara, racional e segundo as leis de Deus, vós o sabeis tanto quanto nós, em todos os tempos permitiu as manifestações espíritas. As Santas Escrituras aí estão para provar. Aliás, não negais a existência dos espíritos, ao contrário, apenas admitis a dos maus. Eis a diferença que existe entre nós. O Espiritismo é uma ciência que, assim como o que existe de melhor neste mundo,
por vezes pode produzir grandes males quando exercida por aqueles que não a estudaram e a praticam ao acaso. Como então julgá-la, homem prudente que sois, sem a conhecer? Não, senhor Abade, não é justo nem racional fazer um julgamento temerário sobre coisas que de início não nos certificamos. É uma estocada na cara do Abade, né? Um espírita. Ah, não, não é carta de espírito. É um espírita que acompanhava a doutrina as- no seu nascedouro e que comenta exatamente a crítica do Abade. O número traz ainda algumas mensagens relacionadas ao movimento em países da Europa. Traz três instruções que vêm dizer respeito exatamente sobre a condenação daqueles que acreditam no fogo eterno. Recebidas simultaneamente, as comunicações se complementam, apresentando castigo sobre um novo aspecto eminentemente filosófico. E Kardec considera a coisa mais racional, que as chamas dos infernos, que o Abade diz que era uma caverna guarnecida de navalhas, espadas, etc. e tal. É provável que os espíritos, querendo tratar a questão, por exemplo, tenham provocado com esse objetivo a comunicação do espírito culpado. É Kardec quem traz todas essas informações na edição de julho de 1964, desse registro histórico que todo espírita deveria procurar ler. Se não pode obtê-la, os números, vá numa biblioteca qualquer de um centro formador da consciência espírita, peça emprestado, leve para casa. Você tem um prazo para ler, comente nas reuniões doutrinárias, estude. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quem disse isso? Obrigado a todos.